Olá, hoje estou aqui para falar de dentes. Eu não comentei sobre isso ainda no YouTube, mas eu mostrei o tratamento que eu fiz no meu Instagram, ali pelos stories, no feed também. Eu coloquei lentes de contato dental em vários dentes, porque eu tenho dentes tortos. E muita gente me perguntou várias coisas, se é caro, se todo mundo pode usar a lente de contato, se tem algum caso que não pode, se tem alguma manutenção especial, se dói, se é muito demorado de fazer. Então aqui está esse vídeo respondendo as várias perguntas que eu recebi. Eu pedi ajuda para minha dentista, a doutora Daniele Pellegrini, porque dente é saúde, dente é importante, então eu não queria dar nenhuma informação errada ou equivocada. Só para dar um contexto, eu com 9 anos coloquei aparelho, porque eu tinha dentes tortos, ainda tenho embaixo das lentes de contato, eles ainda são meio tortos. Então eu usei o aparelho por 4 anos, quase 5, e eu usei assim, tudo que vocês podem imaginar, o fixo, o móvel, usei o freio de cavalo com o fixo, aliás, essa não foi uma época feliz, era bem difícil de dormir com aquela coisa passando por volta da minha cabeça. Aí tirei o aparelho, tudo lindo, tudo retinho, bonitinho. Os anos se passaram, quando eu tava ali com os meus 20 e poucos, 24, 25 anos, os dentes começaram a entortar de novo, e ali com os 27 eles já estavam quase do mesmo jeito do que quando eu coloquei o aparelho. Quem me segue desde que o blog começou vai lembrar que era assim, impossível ou muito raro me ver sorrindo em fotos. Não que os dentes tortos fossem uma coisa que me deixasse muito para baixo ou muito preocupada. Assim, vivia minha vida normal, conversava com as pessoas normal, sorria normal, não era o tipo de pessoa que, né, botava a mão na frente da boca para sorrir, mas em foto me incomodava bastante, porque ali a tua cara, o carão, ali a foto no blog, o dente torto me incomodava. Quando meu irmão noivou, ele noivou ali em 2011, foi que eu resolvi dar um jeito no problema, e ao invés de colocar aparelho de novo, até porque eu não tinha tempo suficiente, eu resolvi fazer preenchimento com resina. Então, em 2012, eu fiz um preenchimento com resina. Esse material foi colocado sobre os meus dentes e ele meio que para alargar cada dente e fechar aqueles espaços que eu tinha. Essa é a melhor explicação que eu posso dar. Então, eu preenchi os dentes com a resina. Foram acho que uns 8 dentes ao todo, esse daqui de cima. Os de baixo eu nunca mexi, apesar deles terem entortado um pouco com os anos, eles continuam exatamente do mesmo jeito, mas os de cima eu coloquei esse preenchimento com resina. Esse material é um material que desgasta, amarela, então com o tempo, depois de 7 anos, a resina que eu tinha estava bem amarelada, bem escura, foi ficando meio opaca, meio feia, tava com uma carinha bem judiada. E ao invés de trocar essa resina velha por uma resina nova, eu decidi mudar o material, colocar porcelana, porque porcelana é muito mais resistente, não mancha, posso continuar tomando meus vinhos sem preocupar. E ao pesquisar foi o que eu descobri que existe uma coisa chamada lente de contato dental, porque até então eu conhecia a faceta de porcelana. E muitas pessoas perguntaram o quanto os meus dentes tiveram que ser desgastados para colocar a lente de contato, e não, eu não tive que desgastar quase nada. Na realidade, o desgaste que teve foi da preparação para aderir à lente de contato e não para o encaixe dela. Eu vou até deixar a minha dentista responder essa parte direitinho para explicar a diferença da lente de contato para faceta. Então, ó, aqui vai minha dentista, a doutora Daniele Pellegrini. Tudo bem, gente? Eu sou a doutora Daniele Pellegrini, sou a dentista da Marina, aqui fiz as lentes de contato dela. A diferença entre faceta e lente de contato é a espessura do material, da cerâmica. A faceta a gente tem que desgastar um pouquinho mais o dente e ela engloba um pouco mais de dente também. A lente de contato, normalmente o desgaste é praticamente zero, de 0 a 0,2 milímetros, o que é muito pouco. E ele é como se fosse uma unha postiça, ele vai por cima do dente. As pessoas têm dúvida se eu tenho dente aqui embaixo e aqui atrás, gente, é tudo meu dente mesmo, porque a lente de contato, ela é uma capinha. É uma capinha que vai em cima do teu dente, é uma capinha bem fininha que vai aqui em cima, então ela pega a frente e um pouco aqui as laterais do dente. Mas é isso, aqui atrás é tudo meu. Como eu falei antes, eu tinha esse problema, né, de espaços entre os dentes, então eu não precisei desgastar. Eu queria, inclusive, engrossar meus dentes para que aqueles espaços sumissem. Eu também tenho um dente, se não me engano, deixa eu ver, esse aqui, esse aqui, não, esse aqui. Esse aqui, que ele é meio para dentro em relação aos outros. Então, esse aqui, por exemplo, eu queria engrossar para que ele ficasse na mesma linha dos outros. Eu também quis engrossar um pouquinho esses aqui mais do fundo pro sorriso parecer mais cheio. Eu queria uma coisa mais homogênea, porque o meu dente com a resina
Não que eu fosse dentuço ou qualquer coisa assim, mas esses dois aqui da frente eram muito parecidos perto dos outros. Os outros pareciam muito pequenininhos perto desses dois. Então, quando eu passei o briefing pra minha dentista, eu disse, eu quero que fique homogêneo. Eu não quero, porque eu achava que meu sorriso era meio bicudinho, assim, eu quero que ele fique mais retinho, mais homogêneo, mas ao mesmo tempo eu quero que fique uma coisa natural. Não quero dente assim super, ultra, hiper branco, que pareça Mentex. Não quero também aquele dente lisão que ele, sabe, não tem textura. Porque dente natural mesmo tem textura, tem umas ranhuras assim embaixo. Eu tinha muito quando os meus dentes permanentes desceram, depois dos dentes de leite. Eu tinha bastante, aí com os anos essas ranhurinhas assim, é tipo uma ondinha na base do dente, elas foram ficando mais gastas, mas eu ainda queria ter todos esses detalhes, eu ainda queria que existisse nos meus dentes novos, e a resina infelizmente não tinha essa possibilidade de fazer, de ter tanto detalhe. Então eu passei o briefing pra minha dentista e fica aí a dica, porque as pessoas acham que, né, quando tu faz algum tratamento desse estilo nos dentes, que tu vai sair com um dentão branco desse tamanho que lembra o Ross naquele episódio de Friends. E não precisa ser assim. Claro, tem gente que gosta, tem gente que pede por esse estilo, mas eu queria um mais natural. Então, com a porcelana e com um laboratório que saiba trabalhar isso, esses detalhes do dente, dá pra fazer uma coisa muito, muito, muito natural. O meu dente, por exemplo, se vocês olharem em close, ele é um pouquinho mais translúcido aqui na pontinha. Tem uma leve ranhurinha, ele tem textura também. Aqui ele não é totalmente lisão, não é o branco mais branco. Pode escolher o quão branco tu quer que seus dentes sejam. Então ali na cartelinha de cores que a dentista me mostrou, eu escolhi um, mas não é nem o mais claro. Tem outros 4 tons mais brancos do que esse, e eu já acho esse bem branco. Então por isso foi legal essa mudança de material entre a resina para porcelana. Eu vi que eu tinha bem mais possibilidade de fazer bem personalizadinho, do jeito que eu queria e com um aspecto realmente que assim, nasceu comigo. Eles são meus, paguei por eles, então eles são meus, mas eu queria que parecesse assim, saí assim do útero de mamãe. Outra pergunta que eu recebi bastante também foi se qualquer pessoa pode usar. E não necessariamente. Aí depende muito de caso a caso. Eu vou deixar aqui para a doutora Daniele responder para vocês, porque depende muito do estado do teu dente. Então, qualquer pessoa pode usar lente de contato desde que ela tenha dente natural, tá? Se ela tiver alguma coroa ou o pivô, que era como falavam antigamente, a gente não tem como colocar a lente de contato em cima desse pivô. Daí, no caso, ela teria que trocar o pivô. Ou se ela tem um dente com muita restauração de resina, a ponto de não sobrar quase nada de estrutura de dente para a cerâmica grudar, o ideal também é fazer coroa. Então, assim, dá para todo mundo fazer, desde que tenha dente, somente dente, sim. Tem que ter superfície de dente. É um dente que eu quebrei muito, mas a metade já não daria. Não daria porque o que acontece? A cerâmica, a adesividade da cerâmica, que é tão boa, que é esse cimento resinoso que a gente usa, que é o melhor que tem, ele é super bom, por quê? Porque ele tem aderência ao esmalte do dente, ele não tem aderência à resina, ele não tem aderência a outros tipos de material. O máximo desse material a gente consegue com superfície de esmalte, que é a superfície do nosso dente. Outra pergunta também que surgiu bastante é alimentação, se eu posso comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, vinho tinto, se eu posso tomar vinho tinto. Posso sim, a porcelana é muito resistente, se eu quiser pegar uma maçã e morder a maçã, posso. Posso tomar meu vinhozinho de todo dia, vinho tinto inclusive. Ela não mancha como mancha um dente natural, como mancha uma resina. Também perguntaram sobre manutenção, se eu tenho que fazer manutenção, se eu tenho que tomar algum cuidado especial. Não precisa. A minha dentista me indicou escovar o dente normalmente, usar fio dental e periodicamente fazer uma limpeza no consultório. Então, algo que eu já fazia antes de eu colocar a lente de contato dental. Quanto custa? As pessoas querem muito saber quanto custa, porque eu achei que fosse bem mais caro do que é na realidade. Claro que isso vai variar de cidade para cidade, de profissional para profissional, porque tem toda a questão do dentista, do laboratório com que ele trabalha, porque quem faz a prótese mesmo, a lente dental, é um laboratório, depende do material que é usado, existe diferença em materiais, de quanto eles custam. Mas assim, com uma dentista show, com um laboratório maravilhoso, a minha dentista trabalha com o UniArt Laboratório, que é incrível, sigo até hoje no Instagram, porque eu adoro ver os antes e depois que eles postam do material que eles fazem. Sério, é quase uma obra de arte. Aquela lente de contato que é pequenininha, assim, eles conseguem pintar aquilo, dar textura, cada detalhe. Então, assim, laboratório, o material bom é na base de 2 a 3 mil por dente. Não chega a 3 mil por dente, de 2 a 2,5 por dente, mais ou menos. Se em São Paulo muda, se no Rio de Janeiro é mais caro ou mais barato, se com outro dentista aqui em Porto Alegre é outro valor, aí eu já não sei. Eu só posso falar pelo meu caso mesmo. Então é isso. Se alguém quiser uma base de preço, é ali em torno de 2,5 por dente. Se demora muito tempo, se é dolorido,
Dolorida, a parte da lente de contato, pra mim, não foi muito dolorida. Pra mim, foi muito pior fazer clareamento. Eu fiz clareamento antes de colocar as lentes de contato, porque eu não tenho lente de contato em todos os dentes. Eu tenho nos aqui de cima, 10 dentes aqui em cima, mas aqui embaixo é tudo igual. Então, assim, pra não ficar uma diferença absurda de cor da lente de contato pros meus dentes naturais, eu fiz clareamento no consultório, foram 3 sessões. Clareamento com laser. Durante as sessões eu não sentia nada, gente, era uma coisa. Na primeira sessão que eu fiz de clareamento, minha dentista, a doutora Daniela, tava lá passando um negocinho nos dentes. Tá sentindo alguma coisa? Não. Algum incômodo? Nada. Ela, ok. Passava mais um pouquinho. Tá sentindo? Nada. Não senti nada. Durante as sessões eu não sentia nada, mas assim, clareamento dental pra mim foi a pior parte, porque era sair do consultório, chegar em casa e aí começava uma sensibilidade, que era assim, vinha um arrepio do fundo da alma, do nada, porque eu tava com a boca fechada, não bateu nem vento, nada, vinha aquele arrepio, não passava. Depois a minha boca toda começou a latejar, era uma dor que no final eu já não sabia se era meu dente, se era minha cabeça. E assim, de não conseguir dormir à noite. A primeira sessão que eu fiz, a noite inteira eu não consegui dormir depois. Aí eu fiz a segunda sessão e avisei, olha, foi difícil, barra pesadíssima. Aí ela pegou um pouco mais leve comigo, mas mesmo assim também tive um incômodo bem grande. Também tive problema pra dormir. Foi só na terceira sessão que eu reclamei de novo. Aí ela fez assim, o mais leve que ela podia fazer. Que aí eu tive um pouco de sensibilidade algumas horas depois, mas à noite eu consegui dormir, tudo bem, sem problema. Então pra mim essa realmente foi a pior parte. O resto do tratamento, assim, as outras consultas, deixa eu só explicar. Então eu tive a primeira consulta para fazer um molde dos dentes e também passar o briefing do que eu queria. Então, eu quero que esses aqui sejam um pouquinho mais compridos, eu quero que esses aqui sejam um pouquinho mais cheios, para encher mais o sorriso. Passa isso tudo, aí a dentista faz um mock-up, que é um molde 3D. Aí tem uma segunda consulta em que tu experimenta esse mock-up, e aí ela coloca uma resina provisória para ver como é que ficam essas alterações. Eu tenho aqui algumas fotos, eu vou colocando aqui enquanto eu falo, desse processo, para tu ver como é que vai ficar o teu dente mesmo, com, sei lá, quantos milímetros a mais de espessura ou de altura. Então a primeira sessão foi para fazer um molde, depois experimentar o mock-up. Na minha primeira prova do mock-up, eu achei que ficou muito grande, os dentes ficaram muito, muito grandes, eu não queria tão grande assim, então diminui um pouquinho. Ela fez essas alterações, voltei lá para uma segunda consulta de mock-up. Aí fechou, ficou tudo bem, ficou do jeito que eu queria, do jeito que eu gostei. E aí passamos para a preparação. Então eu tive uma consulta para preparação, eu tirei toda a resina que eu tinha sobre os dentes. E para não andar por aí com o meu sorriso original, ela colocou um provisório. Então, por um mês ali, os vídeos de março, se vocês viram os vídeos de março do canal, eu estava com o meu sorriso provisório, que era bem digno, diga-se de passagem, mas era uma coisa inteira, assim, era uma coisa que encaixava em todos, não tinha espaço entre um dente e outro. Então, coloquei esse provisório, fiquei ali umas 2 semanas, uns 20 dias com o provisório, também para me acostumar com o formato novo. E aí, quando as lentes de contato ficaram prontas, as lentes de porcelana mesmo ficaram prontas, porque esse provisório era de resina, aí eu coloquei as lentes. E demorou o quê? 10 dentes, foi coisa de 2 horas e meia, mais ou menos, que eu fiquei no consultório. E assim, foi confortável? Não foi confortável, mas por quê? Porque tu fica de boca aberta ali, horas aqui, ó, aberta, assim, a boca aqui começa a ressecar, começa a cansar. Também tem uma cordinha que é usada aqui junto da gengiva, que tem um gosto horrível, mas assim, de sensibilidade e tal, não tive problema, porque realmente, né, tava ali anestesiada. Não foi ótimo, não foi uma experiência incrível, mas assim, entre colocar lente de contato e fazer clareamento, eu coloco lente de contato toda a vida. Clareamento eu não quero nunca mais fazer, porque foi muito dolorido. Outra pergunta que fizeram também é sobre a longevidade da lente de contato, e esse material, ele é muito resistente, assim, a não ser que, sei lá, eu caia de boca no chão com os dentes primeiro, aí pode ter problema de quebrar, mas fora isso, é pra durar a vida toda. A lente de contato que a gente usa, que é em IMEX, que é um tipo de cerâmica, ela é muito resistente. Então, assim, ela não fratura, tá? O que pode acontecer é fraturar ou o dente embaixo, por algum acidente que a pessoa vai ter, vai cair, vai bater, mas a lente em si, ela não quebra. Questão, por exemplo, cárie. Uma pessoa que tem lente tem tendência a ter mais cárie do que uma pessoa que não tem lente? Não, tudo normal, tá? Normalmente ela vai ter menos tendência de ter entre os dentes, porque entre os dentes vai ter a lente. Sim. Tá? Mas a parte de trás é dente, tem que escovar, e a partezinha da cervical, que é a parte da gengiva, também tem dente, então a pessoa tem que continuar usando fio dental, tá? Escova e fio normal, como se fosse dente.
Outra coisa, tem diferença de materiais? Por exemplo, eu fiz contigo, tem um certo tipo de porcelana. Existem vários tipos, tem uns com qualidade maior, menor? Existem, tá? Existem vários tipos de cerâmicas, tá? Existe cerâmica feldspática, existe cerâmica à base de zircônia, existe cerâmica à base de silicato de lítio. A gente usa a S-Max, que ela é a combinação perfeita entre resistência e estética. Ela não é a mais estética, que é a feldspática, mas o problema da feldspática é que ela não tem resistência nenhuma praticamente. Então, assim, é uma lente que quebra com facilidade, é uma lente que normalmente o paciente volta com reconsultas. Então, assim, eu trabalho com a IMAX, que a grande maioria dos profissionais de prótese trabalha, porque ela conseguiu unir. A IMAX é da marca Ivoclar, tá? Caso as pessoas queiram saber. É uma marca excelente de cerâmica. Ela consegue combinar a resistência com a estética. Também perguntaram assim, o que fazer caso a lente de contato estrague, se eu posso tirar elas. Poder eu posso, mas não é uma coisa que eu vá tirar, assim, que desencaixe ela inteira e saia. Se eu tiver algum problema com uma das minhas lentes, eu vou ter que desgastar essa lente toda e colocar uma nova em cima. Que algumas pessoas têm essa ideia que é uma coisa que, assim, sabe, é uma capinha que tu tira e bota. Não, ela tá cimentada aqui, ela faz parte do meu dente agora. Então, assim, se tiver algum problema com ela, tem como tirar, mas tem que desgastar ela e não tirar como uma peça inteira. Me perguntaram também se eu fiquei mais sensível depois de fazer esse tratamento. Não, aqui tá tudo normal, eu não tinha sensibilidade, ao natural eu não tenho sensibilidade. Eu passei por um período, enquanto eu estava fazendo clareamento, um período bem ruim de sensibilidade, mas depois disso ficou tudo normal, tudo ok. De verdade, é vida completamente normal, já faz 2 meses que eu terminei o tratamento e tá tudo tranquilinho, comendo, bebendo, normalmente, não tenho sensibilidade tomando sorvete, não tenho sensibilidade bebendo bebida gelada, não tenho problema para comer coisas mais duras, coisas mais crocantes, continuei comendo minha pipoca, às vezes acabo mordendo um milho sem querer e aí eu morro de medo, já vou pro espelho olhar, ver se aconteceu alguma coisa com meus dentes. Não aconteceu, graças a Deus, até hoje. Espero que também continue assim. Mas assim, gente, vida normal mesmo. E por fim, eu vou deixar aqui um recadinho da doutora Daniele de coisas que é bom a gente prestar atenção, especialmente se está pensando em fazer um tratamento igual ao meu. Então tem certas coisas que é bom prestar atenção, o dentista, o material, o laboratório. E com isso eu me despeço. Se alguém estiver precisando de dentista aqui em Porto Alegre, fale com a doutora Daniele Pellegrini, porque ela é maravilhosa, ela teve muita paciência comigo. E no final das contas, sério, ficou muito melhor do que eu imaginava, do que eu esperava que pudesse ficar. Eu queria uma coisa bem natural, mas eu não tinha ideia de que podia ficar tão natural assim. Obrigada! Tchau, tchau, gente. Espero vocês. Qualquer coisa é só me chamar. Pessoal que não é daqui, que vai assistir esse vídeo, cuidem com quem vocês vão fazer as lentes de contato, tá? Pesquisem para ver se o profissional tem especialidade em prótese, pesquisem o material, peçam para ver as fotos do laboratório, tá? A Marina, quando veio aqui, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Instagram do meu laboratório e mostrar para eles as fotos, tá? Porque tem muito laboratório que não utiliza uma cerâmica tão boa, ou até que não tem alguém que tem uma habilidade artística tão boa assim. Então, cuidem esses 3 fatores, tá? Valores também. Quando é muito barato, desconfia, porque o laboratório é caro. Então, assim, os materiais são caros. Cuidem com valores, tá? Não vão se atirando aí no primeiro, porque a lente de contato é pra durar pelo resto da vida. Não é uma coisa pra tu ficar trocando. Então, façam de uma vez só e uma vez bem feita que fica mara. Tá aí o resultado, né?